O Yami, sem dúvida nenhuma, é o melhor capitão que o Reino de Clover já teve durante toda a sua existência, e por mais que pareça o contrário, ele tem um cuidado e uma empatia pelos membros do seu grupo muito maior do que qualquer outro líder dos esquadrões atuais. Isso porque ele tem um motivo muito pessoal para poder ter fundado os Touros Negros. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse motivo, lembrando que vai ter spoilers do mangá depois que terminou o anime nesse vídeo, tá bom? E aqui na descrição tem um link para você se inscrever num curso para poder aprender a desenhar as fanarts dos seus personagens favoritos. Depois que o vídeo acabar, clica lá para começar. Ao longo do arco de Spade, o mangá de Black Clover traz um panorama maior sobre o passado do Yami através de flashbacks, principalmente através das lembranças do Nachi que são mostradas pra gente, e através delas a gente descobre que ele e o Capitão Yami não eram inimigos mortais, né, ou se odiavam, como o Nachi dava a entender assim que ele apareceu lá na obra pela primeira vez. Mas, na real, os dois eram bem íntimos e tinham uma relação de amizade muito próxima, a ponto do Morgan falar várias vezes que o Yami conhecia e entendia o seu irmão gêmeo melhor do que ele próprio. E apesar de ter passado aí por uma fase bem bad boy, todo rebeldão na adolescência, né, como a maior parte de nós passamos já, eu pelo menos passei, eu era terrível, só Jesus na causa. O Yami carrega uma carga dramática de perdas, de traumas e de sofrimentos bem grande, além de ter uma origem humilde que permitia que ele tivesse a capacidade de, mesmo depois de alcançar um posto alto ali dentro dos Cavaleiros Mágicos, manter os pés bem no chão e não deixar isso subir na cabeça, como acontece na maior parte dos casos em que a pessoa alcança um cargo alto, né, alcança o poder. A história do Yami começa muito antes dele se tornar um cavaleiro em um reino desconhecido, no qual ele vivia com a sua família, que era uma família de pescadores e que, num belo dia, né, eles estavam todos lá no seu barquinho, em alto mar e tal, e acabaram enfrentando uma tempestade dessas cabulosas e sofreram um naufrágio onde todos morreram. Imagina, todo mundo morre menos você. Foi o que aconteceu com ele. Quando ele acordou, ele estava no meio de uma praia, de um reino do qual ele não fazia ideia de qual era e que ele não tinha possibilidade nenhuma de conseguir voltar, até porque ele era uma criança, né? E provavelmente com a morte dos membros da sua família que estavam lá no barco, ele nem quisesse também voltar para viver lá na terra deles, né? Num lugar onde ele ia lembrar o tempo todo dos seus familiares que morreram e tal. Isso daí pode ser um pouco torturoso para algumas pessoas, ainda mais quando se é uma criança nessa situação e você perdeu pai, mãe, né, sei lá, quem tava no barco, porque também não foi revelado, perdeu a família. Quando minha mãe morreu, por exemplo, eu não era mais criança, mas eu era relativamente nova, eu tinha 22 anos, mas ainda assim eu tive que me desfazer de tudo que ela tinha, né, dentro de casa, porque senão eu não conseguia parar de chorar. Eu chorava o tempo todo, tudo me lembrava ela. Eu não conseguia viver, então bem pouco tempo depois eu já desmontei todo o quarto, doei todas as roupas e tentei ao máximo mudar aquele ambiente para que eu não ficasse sendo torturada por aquilo, né? A cada canto que eu bato o olho lembrar dela e sentir aquela falta tão grande. Então, para mim, que era uma adulta, já foi difícil, imagina para ele sendo uma criança. Só que é aquele ditado, né, gente? Nada tá tão ruim que não possa piorar. E é claro que as coisas pioraram pra ele. Imagina só, o Yami era uma criança que naquele momento tinha que lidar sozinho com o luto da sua família, em uma região desconhecida, perdido, arranjar um abrigo, comida, literalmente sobreviver, e tudo isso sem apoio financeiro nem sentimental de ninguém. Só que se não bastasse isso, ele era um estrangeiro que estava num lugar em que os cidadãos tinham um preconceito absurdo em relação a quem era de fora, coisa que fez com que ele basicamente vivesse não só à margem da sociedade, né, sem nenhuma oportunidade para poder sair daquela condição e conseguir se reerguer, como também sofresse dia após dia o preconceito de uma sociedade que é muito rápida em julgar o próximo com base na sua nacionalidade, na sua aparência física, né, na sua condição social. E o Yami ali naquele momento se enquadrava em todos os pré-requisitos que aquele povo tinha muito enraizado dentro deles para poder estabelecer se uma pessoa deveria ser bem tratada e acolhida ou então excluída da sociedade.
Inclusive, essa mensagem que o Tabata traz pra gente através do Yami, ela é bem atual, né? Ela pode ser trazida completamente pro contexto em que a gente vive na vida real, no nosso dia a dia. E mesmo depois, com todas essas dificuldades que o Yami passou, ele conseguiu sobreviver naquele reino até que ele fez o seu primeiro amigo, que era o Nath, que foi uma amizade nascida justamente de uma identificação que eles criaram por não se identificarem com o resto do povo, né? Cada um com as suas razões pessoais, que eram diferentes, só que ainda assim os dois tinham sentimentos muito em comum sobre a sociedade hipócrita em que eles estavam inseridos, e foi aí que o Yami passou lá uns 6 meses descambando para o mau caminho, tocando terror no reino, destruindo tudo, como forma inconsciente dele se vingar de um povo que não acolheu ele como uma criança indefesa e que precisava de cuidados quando ele chegou lá naquela época. Só que, apesar de ter virado ali um terroristinha da região, o Yami sempre teve um coração nobre e teve um coração humilde. Por mais que uma pessoa esteja revoltada com uma situação, com um acontecimento, ou com outra pessoa, ou outras pessoas, né? Nada disso pode mudar a essência do que ele é lá dentro dele mesmo. E, obviamente, essas eram características que não tinham como serem arrancadas de dentro dele. Então, num certo momento, ele se depara com o Julius e, a princípio, obviamente, ele desconfiou muito dessa aproximação, né, do velho lá, que não era tão velho, mas pra ele, que era muito jovem, era velho, porque ele passou por anos e anos em que ninguém tinha oferecido o mínimo de ajuda para ele, não tinha tido o mínimo de empatia, estendido a mão, acolhido ele. Então essa aproximação do Julius faria com que ele se sentisse meio desconfortável e rejeitasse ela a princípio. O Yami nunca tinha conhecido uma pessoa que se aproximasse dele para fazer o bem só por fazer, muito menos que visse qualquer tipo de qualidade nele naquele reino, né? Até aquele momento, a mente dele tinha recebido todo tipo de reforço negativo em relação a ele, vindo das pessoas ao redor. Que ele não prestava, que ele era um lixo, que ele era uma escória, né? Que ele não servia para nada, ninguém queria ele perto. Então, claro que ele não ia acreditar que alguém pudesse ser legal com ele sem motivo nenhum para isso. E ainda digo mais, é claro que ele desconfiaria de um cara que tá ali achando a magia dele incrível, enquanto todo mundo tá dizendo o contrário. Só que foi graças ao Júlio que o Yami conseguiu se inserir naquela sociedade, né? E essa aproximação foi tão importante que ele decidiu sair da vida louca que ele estava vivendo para poder criar um ambiente no qual ele não só se identificasse, mas que ele pudesse ficar confortável e minimizar o preconceito que ele sofria. Foi fácil? Não foi, porque ainda assim ele teve que superar muita coisa, né, que até mesmo os plebeus do próprio reino não passavam, mas que ainda assim fizesse com que ele pudesse voltar a sonhar, enxergar uma luz e traçar planos para o futuro e tal. E foi a partir daí, se inserindo nos Cavaleiros Mágicos, que ele definiu o maior objetivo da vida dele, que surpreendentemente era o objetivo mais puro que existia naquele reino, né? E sem nenhum tipo de egoísmo, nenhum pingo de egoísmo, que era o de simplesmente poder se tornar um capitão dentro dos cavaleiros para poder fundar o seu próprio esquadrão. Não porque ele visava um cargo alto ou visava poder, nem nada disso, porque o Yami nunca teve esse tipo de vaidade, mas na verdade ele queria um cargo alto para que ele pudesse simplesmente dar oportunidade para aquelas pessoas que de uma forma ou de outra passaram pelas mesmas coisas que ele passou. Ele queria alcançar o poder para poder dar uma chance, né, para aquele que tinha sido rejeitado, para aquele que tinha sido excluído, para aquele que tinha sido preso, né, para aquele que tinha pouca magia ou que não tinha magia nenhuma, para quem não tinha habilidades na visão do resto da sociedade, para quem era pobre, para todo tipo de jovem que também tivessem à margem da sociedade, como ele esteve, e que jamais conseguiriam uma chance decente na vida, né, durante toda a sua existência, justamente por não se enquadrarem naquele padrão pré-estabelecido, não só por quem estava no poder, mas por toda uma população que tinha um poder econômico e mágico que permitissem impor a sua visão preconceituosa e egoísta
à força, subjugando todo o resto que não tivesse dentro do que eles achavam que era bom. Não foi uma jornada fácil para ele, e mesmo conseguindo se tornar um capitão, ele teve que lidar com os olhares e opiniões que ainda caíam matando em cima dele, né? Só que até esse ponto aí ele já tinha criado uma resiliência forte o suficiente para conseguir lidar com toda essa situação e lutar não só pelo seu sonho, mas pelos seus valores. E desse jeito ele foi recrutando um por um que passava pelo seu caminho, desde que ele enxergasse que essa pessoa seria aquela que ninguém daria uma oportunidade, para dessa forma poder recuperar a autoestima, a coragem, o amor próprio e a dignidade de quem ele estava recrutando. O que o Yami fez foi basicamente dar uma chance para o excluído recuperar o que estava perdido e enxergar qualidades onde todo mundo enxergava defeitos, né? E segurando sozinho toda a barra do ódio e do preconceito que as pessoas criaram por aquele grupo. Mesmo ele sendo menosprezado, desacreditado, mal falado, ele simplesmente não desistiu e continuou acreditando que ele tinha feito as escolhas certas. E tinha uma coisa que mais nenhum outro capitão sabia, só o Yami: nem sempre o talento vem pronto. Muitas vezes ele vem totalmente bruto e precisa ser bem lapidado, moldado, para então ele poder aflorar. Ele também tinha em mente que isso não era uma tarefa fácil e nem rápida, e foi exatamente por isso que os Touros Negros foram tidos por muito, muito tempo como o pior esquadrão, porque na verdade o Yami estava preparando cada uma daquelas pessoas da forma que precisava ser preparada, para aí sim eles pudessem, né, realmente se sobressair e brilhar, levando o esquadrão dele a patamares mais altos e passando a ser reconhecidos aí. A forma como Yami lidou com tudo isso ainda fez com que cada membro do grupo estivesse muito bem alinhado entre si, cada um entendendo que um não era melhor do que o outro, né? O que tinha mais poder bruto não era melhor do que quem curava ou do que quem dava suporte. Cada um do seu jeito tinha a mesma importância que o outro, o que fazia com que os membros se sentissem altamente valorizados, e isso impulsionava eles a darem cada vez mais o melhor de si e lutarem para serem cada vez melhores. No final das contas, quando o grupo dele terminou de ser formado, ele acabou alcançando o que ele nunca percebeu que ele precisava e que ele nunca percebeu que ele buscava, que era um lugar do qual ele sentisse que ele pertencia genuinamente, um lugar onde ele fizesse parte de um grupo com o qual ele se identificava, com pessoas que passaram por dores como ele passou, com pessoas que tivessem a empatia que ele tem, que se doassem pelo outro da forma que ele se doava e que pudessem se tornar uma nova família da qual ele pudesse se sentir inserido e amado, fazendo por eles o que ninguém fez por ele, protegendo. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje sobre o melhor capitão, o mais amado e o mais foda de todo Black Clover. Não esqueçam de deixar o like de vocês aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e aproveita, conta pra mim qual é o seu capitão favorito e por quê. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!